Olá, eu sou o pastor Ricardo Vasconcelos e nós estamos aqui para mais uma ministração dos primeiros socorros para a família e para o casamento. Gente, hoje o tema é sobre traição. Você descobriu uma traição no seu casamento e eu sei que isso é algo muito duro, muito difícil e nunca esperado, né? Eu sei disso porque eu acompanho muitas situações, infelizmente, de pessoas que viveram ou vivem essa situação no casamento. E eu quero te dar hoje alguns conselhos aqui de primeiros socorros para você que eu considero importante e que normalmente, quando as pessoas conseguem se controlar, se equilibrar e seguir isso, o resultado é o melhor dentro de uma situação difícil e complicado. Então, eu quero logo dizer para você que eu sinto a sua dor, eu me compadeço com você e saiba de todo coração que a gente está trazendo essa ministração para tentar ajudar mesmo, mudar essa história e minimizar ao máximo os efeitos e os problemas disso que você está vivendo agora, tá bom? Então, a primeira coisa que eu quero trazer para você, muito prática, a primeira atitude que eu quero deixar para você é a seguinte: você descobriu uma traição, pastor, descobri. Bom, na palavra que a gente deu de decepção, uma palavra como essa é para alguém que já descobriu, então a bomba já estourou, o caldo já entornou e você já teve uma reação. E a sua reação pode ter sido A, B ou C, explosão, implosão, enfim, você, pum, já reagiu. Nessa reação que você teve, já aconteceu, agora, nesse momento, eu quero te dar um conselho de alguém que tem mais de 20 e tantos anos ministrando nessa área, né? E amanhã eu vou ter 30, você pode estar ouvindo esse vídeo, eu posso estar com 30 e tantos anos de ministério, não interessa, porque é sempre, a situação é muito parecida sempre. O que acontece? Semei nessa hora misericórdia. A Bíblia diz que tudo que eu plantar, eu vou colher. Então eu não quero de jeito nenhum trazer peso sobre você, mas na maioria dos casos que nós pegamos, nunca um só é o responsável por um problema como esse. Então, às vezes, a vida sexual de vocês não estava a contento, às vezes estava faltando um compromisso mais sólido com Deus, com as coisas de Deus, e aí a gente pode falar um monte de coisa que não é o caso, mas eu não quero também deixar 100% da responsabilidade sobre quem traiu. E ainda que 100% da responsabilidade, num caso que eu nunca vi, seja de quem traiu, eu não quero que você deixe de entender o quão importante é para você e também para a pessoa e para toda essa situação que haja uma semeadura de misericórdia, de benignidade, de bondade, de cristianismo, de perdão. Então, é um momento de você não ser alguém que vai massacrar a pessoa. É claro que, um exemplo, pastor, tá bom, eu tenho minha parcela de responsabilidade, 10%, 20%, que seja 50%, justifica ele ter traído? Nada justifica uma traição e um adultério, até porque os nossos votos conjugais foram na pobreza, na riqueza, na morte, na vida, na saúde, tudo até a morte nos separe. Então, nada justifica o adultério. Mas o que eu quero dizer para você é que nós erramos. Poderia ter sido eu, poderia ter sido você, porque as pessoas que caíram também não pensaram que iam cair. E ninguém caiu, na maioria dos casos, querendo cair, ainda mais que o principal público dessas ministrações são pessoas que são cristãs, que são tementes a Deus. Então, ou não, pastor, eu não tenho temor de Deus, não sou cristão, mas o meu coração nunca queria ter feito isso. Então a gente tem que considerar que quem traiu não premeditou, não desejou, não casou com você pensando, quando é que vai ser meu primeiro adultério? Não. E nós, em outras áreas da nossa vida, precisamos de perdão, precisamos de graça, precisamos de misericórdia, precisamos da paciência das pessoas. Fala pra mim,
Quantas coisas na sua vida você tem que você tenta mudar há anos e não mudou? Quantas coisas você disse que não ia fazer mais e fez de novo? E o que você tem recebido sempre de Deus? Misericórdia. Você tem recebido sempre de Deus? Perdão, chance, oportunidade. Nós nunca chegamos diante de Deus para ele dizer cansei, não dá mais. Então, esse é um momento que você precisa ter paciência, que você precisa exercer misericórdia, que você precisa ter um pouco de olhar de graça para essa pessoa. Deixa eu repetir uma coisa, você já teve uma reação no momento em que você descobriu, né? Pum, pastor, não aguentei, chorei, me desesperei, pensei em pular do prédio, gritei, bati e xinguei, estourei, ok. Mas e agora? Agora é a hora de começar a arrumar as coisas, tentar resolver o problema e agir com misericórdia com essa pessoa. Plante isso, porque tudo que você plantar, você vai colher. Faça isso, se você não está tendo força para fazer isso pela pessoa, faça isso por você mesmo. Faça em seu próprio benefício. Eu vou plantar misericórdia porque eu quero misericórdia. Eu vou lembrar do Pai Nosso. Assim como eu tenho perdoado, Deus me perdoa também. Então a primeira coisa que eu quero dar para você, e eu sei que não é fácil, mas é possível, tenha misericórdia, seja misericordioso. A segunda coisa que eu quero te dar o conselho agora, isso aqui é muito importante, não deixa nada te distrair agora, ouça isso, por favor, não traia, não se vingue. Meu Deus, quantas e quantas situações de traição que a gente pega e a pessoa, na reação de raiva, na reação de vingança, vai lá e trai também para poder se vingar. Se você fizer isso, você vai destruir a sua vida. Pelo amor de Deus, eu estou te pedindo, olha para mim, não traia, não se vingue. A Bíblia diz a vingança, a justiça pertence a Deus, a colheita vai vir do Senhor e você não é a pessoa que deve fazer isso. Deixa eu te explicar uma coisa que eu já falei na ministração anterior, para quem traiu, e se você não ouviu, eu quero que você ouça agora, não dá para eu entrar em detalhes, por isso eu falei e repito do livro Divórcio e Novo Casamento e Como Evitar e Vencer o Adultério, são 2 livros que a gente tem escrito que vão aprofundar o assunto. Você entrou no site famíliadesucesso.com, você consegue o livro para entender melhor. Mas o que acontece? Você que foi traído, você que foi traída, você tem a possibilidade de recomeçar a sua vida com a pessoa ou com outra pessoa. Não é o ideal, não é o melhor, na maioria dos casos, que você largue o seu marido, a sua esposa, e recomece a sua vida sozinho ou com outra pessoa. Não é o ideal, mas o que a Bíblia diz, e eu vou repetir, eu não posso me aprofundar no assunto aqui nesses primeiros socorros, você tem que pegar o livro, ouvir a mensagem mais profundamente sobre isso que eu estou falando em segundos e que exige um livro para você entender o assunto, mas você está liberado. Você não é a pessoa que aprontou. Então você pode recomeçar a sua vida solteiro ou casando de novo. Ele que ou ela que traiu, não pode. Eu falei isso para ele no outro vídeo, ele é refém nesse momento. Ele conta com a graça de Deus e com a sua atitude, a sua decisão agora, porque a decisão está nas suas mãos. Não é ele, não sou eu, não é Deus, é ninguém que decide. Jesus colocou isso nas suas mãos, Mateus capítulo 19. Agora, você precisa se manter nessa condição de ficar como uma pessoa correta. Se você adulterar também, se você trair também, você se colocou na mesma condição. Perdeu a bênção, perdeu a possibilidade de decisão, perdeu a possibilidade de casar novamente. Os dois ou vão viver juntos ou vão viver sozinhos para sempre. Porque se você casar de novo, tendo traído também, você também vai casar vivendo em adultério e adúltero não entra no reino dos céus. Não é quem pratica e se arrepende e conserta, é quem vive na prática. Casar novamente, sem estar autorizado, sem ser a vítima, torna você um adúltero constante. Então, nesse momento, você é a vítima e você tem
numa expressão popular, a faca e o queijo na mão, para decidir o rumo da sua vida. Agora, se você trair também, se você ceder à vingança, se você der lugar à carne, se você perder o controle, se você der lugar a Satanás, aí você vai arrebentar tudo, inclusive a sua própria vida. Então, segundo conselho, importante, o mais importante de todos para você nesse momento é: não cometa o erro, o absurdo, o pecado, a loucura de trair, de adulterar, de se vingar, ok? Não faça isso. Corre pro pé de Deus, peça ajuda para alguém imediatamente, mas não cometa essa loucura no nome de Jesus. Eu quero te abençoar com isso, eu quero te abençoar. Eu quero dar graças a Deus que essa ministração chegou na sua mão a tempo de você não fazer essa loucura que é destrutiva para a sua vida e para o seu futuro. Não se vingue, não adultere. Você só pode se relacionar novamente à luz do que a Bíblia ensina. Se a Bíblia é a palavra de Deus para você, você só pode se relacionar novamente no momento em que, se essa for a sua decisão, do divórcio. Aconteceu o divórcio, pastor. De fato, legalmente nós estamos separados e divorciados. Então agora você pode se relacionar de novo. Eu vou até colocar uma situação. Seu marido ou sua esposa te traiu e decidiu viver com o amante. Não está nem na sua mão a decisão ou não de continuar. Pastor, eu perdoaria, eu continuaria, mas ele não quer, ele foi embora e o divórcio está rolando. Enquanto o divórcio estiver no processo, você não pode se relacionar, porque pela lei você está casado. E uma pessoa casada, enquanto tiver um papel dizendo que está casado, se você se envolve com alguém, isso é adultério. Não faça isso. Quero te aconselhar muito a entender melhor esse assunto adquirindo o livro, tá bom? Não se vingue. Terceira coisa importantíssima, independente de você continuar ou não com a pessoa, acredite no que eu vou te falar, pelos muitos anos de aconselhamento, experiência nessa área, por ver centenas de casos como o que você está vivendo agora, iguais, melhores ou piores. Não queira saber os detalhes do adultério. Eu quero saber aonde foi, como foi, quantas vezes foi, se vocês fizeram sexo assim, assado, se teve sexo oral, se teve... deixa eu te falar uma coisa, esses detalhes não ajudam em nada. Não ceda a isso. Assuma o controle das suas emoções, tenha domínio próprio, peça a ajuda de Deus, peça o acompanhamento de alguém e siga esse conselho que ele é talvez desafiador, mas ele é simples. É o que, pastor? Não queira saber detalhes. Isso só piora, só machuca mais o que já está ferido e doendo. Você tenha certeza absoluta que se você quiser saber detalhes, é como se tivesse uma ferida aberta e você está pedindo para a pessoa ficar batendo na ferida. Vai doer mais e vai infeccionar mais e vai piorar mais. Não detalhes, não detalhes. Trair, vamos resolver, seja perdoando e continuando, que é o ideal na maioria dos casos, seja perdoando e decidindo recomeçar a sua vida com outra pessoa. Não importa a sua decisão. O importante é não busque saber detalhes. Não fique perguntando quem, como, quando, nananana. Não faça isso, porque esse não é um caminho que vai ajudar em nada e só vai trazer problema e aumentar o tempo da dor, da recuperação e do prejuízo para você, tá bom? Então, nada de detalhes. E o último conselho que eu quero dar para você nesses primeiros socorros, claro que tem muita coisa para se falar numa situação tão triste como essa que você está vivendo, é peça ajuda para a pessoa ou para pessoas certas.
Não saia falando isso para todo mundo. Não faça isso. Você tem que pensar bem se vale a pena contar isso para o seu pai, para sua mãe, para o seu irmão, para o vizinho, para o colega. Deixa eu te falar, normalmente esse caminho não é bom, não é legal. No futuro isso traz muito problema. Não saia falando para todo mundo e não tente resolver isso sem ajuda. Vocês dois vão precisar de muita ajuda. Então tem que ter uma pessoa de Deus, sabe, experiente, confiança, que vai te ajudar nesse processo de restauração. Meu conselho para você é que você lute pelo seu casamento. Lute pelo seu marido e pela sua esposa, especialmente se ele está arrependido, se ele está pedindo uma chance. Então, eu não tenho como avaliar a sua situação. Existem muitas situações em que não vale a pena você separar e largar a pessoa porque tem filhos envolvidos, porque tem uma história que não pode ser simplesmente jogada no lixo por um momento de loucura, de erro de alguém. Existem situações que aí a gente tem que avaliar caso por caso. Cada caso é um caso. Mas, como eu estou falando de forma geral, na maioria das vezes, o que vale a pena é lutar pelo casamento, lutar pela família, não deixar o diabo ou qualquer pessoa destruir a sua história e saber que é possível recomeçar, reconstruir, perdoar, continuar e ter um casamento melhor, mais de sucesso, mais vitorioso e um modelo e um exemplo para muita gente. Então esse, na maioria dos casos, é o caminho. Por isso, peça ajuda. Peça a ajuda de Deus, peça a ajuda de alguém que vai ouvir, que vai ponderar com sabedoria. Tem que ser alguém muito bíblico. Tem que ser alguém muito de Deus e alguém de muita confiança para não te dar conselhos da cabeça. Olha, esse não é um momento de ouvir o que eu acho. Esse é um momento de ouvir o que Deus tem para falar. Esse é um momento de ouvir o que a Bíblia diz. O que a Bíblia fala que eu posso fazer, que eu não posso fazer, que eu devo fazer, que eu não devo fazer. O que a Bíblia ensina nesse momento? Então tem que ter uma pessoa de Deus. Cuidado com os conselheiros que não são bem-sucedidos no seu próprio relacionamento, que não são fiéis, que não têm conteúdo bíblico para te ensinar. Cuidado com o que você vai ouvir nesse momento tão importante. Então, peça ajuda. Peça ajuda por quê? Porque, sem entrar em detalhes, isso eu estou repetindo de propósito. O tempo inteiro eu estou repetindo de propósito. Não há como eu discorrer aqui nos primeiros socorros, nesse momento de desespero, os ensinamentos sobre quando posso casar de novo, quando não posso, adultério e etc. Você vai encontrar lá no site, nos livros, nas mensagens. Mas você está numa liberdade agora de escolha. E aí você precisa de ajuda para não tomar a decisão errada nesse momento. A Bíblia diz que na multidão dos conselhos o rei tem a vitória. Então eu espero de todo o coração que você confie, seu coração, essa dor que você está sentindo, esse momento tão duro que você está passando a Jesus. Que você entregue para Deus, que você se aproxime dele e que nele e através dele, de Jesus, você encontre graça, força, misericórdia, cristianismo. Essa é a hora de caminhar a segunda milha, é a hora de semear a graça, o perdão e a misericórdia, independente de você decidir continuar ou não, você precisa perdoar e o perdão vai fazer mais bem a você até do que da pessoa. Então, faça isso e creia que Deus é o Deus do impossível. Deus é o Deus do sobrenatural. Deus é o Deus do impossível. O que é impossível? Ele é esse Deus que muda o impossível para possível, que converte a maldição em bênção, que arranca a gente do cativeiro e coloca a gente no lugar de liberdade. Eu sou de uma família destruída. Meus pais não eram crentes. Eu não tenho pedigree
para dizer, né? Eu não sou como outros pastores que vieram de uma família de pastores. Fui o primeiro da minha casa a me converter, meu pai adulterava, eu vi tudo isso, vejo hoje trabalhando com família, mas tenha certeza absoluta que Deus é o Deus que muda essas situações, Ele é o Deus do impossível. Que Jesus te abençoe, que Jesus te console, que Jesus te dê graça, e eu quero profetizar que você vai superar esse momento difícil no nome de Jesus.